E essa dica vai para você que sofre com problemas de hérnia de disco. Vou falar de um tratamento inovador e que com certeza vai te fazer muito bem. Estou falando do Dr. Hérnia, um tratamento que foi concebido depois de mais de 16 anos de experiência clínica e acadêmica. É composto de um exame completo para chegar ao diagnóstico das disfunções do sono. Depois de avaliado o problema, inicia-se o protocolo que constitui de técnicas de ajuste biomecânicos precisos para que o corpo possa ter suas funções de absorção e dissipação de forças bem preservados, evitando sobrecarga no disco. Tratamento moderno e eficaz, evitando as cirurgias da coluna em mais de 80% das vezes. Aliando experiência, estudo, pesquisa e tecnologia, obtém-se grande eficiência no tratamento das hérnias discais lombares e cervicais. E vários estudos comprovam os resultados do tratamento conservador para as hérnias discais, sem risco para o paciente e com resultados significantes. A Dr. Hérnia entrou no mercado do Brasil para se aliar aos profissionais da saúde e levar aos pacientes o que há de melhor no tratamento das hérnias de disco. Não deixe de conferir. E para você que sofre com hérnia de disco, vai procurar o Dr. Hérnia. Fica super bem localizado ali na rua Visconde da Parnaíba, número 1490, bairro de Fátima. Dr. Hérnia. A coluna vertebral é composta de aproximadamente 32 vértebras. Má postura, sedentarismo e outras situações comportamentais podem causar desgaste e provocar a hérnia de disco, gerando dores na coluna, pernas e braços. Para eliminar este desconforto, que nasceu a franquia Dr. Hérnia. Com técnicas manuais de ajuste do aparelho locomotor e equipamentos de última geração, o protocolo é eficaz no tratamento de hérnias discais lombares e cervicais. Dr. Hérnia, marque já sua avaliação. Chegou a hora do nosso quadro Mocinho ou Vilão. E hoje nós queremos saber se o cloro da piscina é ruim para os ouvidos. Banho de piscina é sempre uma boa para refrescar o corpo, mas o cloro é visto como uma ameaça para muitos. Dizem que ele pode até causar problema no ouvido, gerando infecções. Será mesmo o cloro é mocinho ou vilão? Assim, o problema do cloro da piscina é que ele é um alérgeno, digamos assim, e irritante da mucosa nasal. Então ele pode aumentar os sintomas das pessoas que têm problemas alérgicos, por exemplo, levar a quadros de obstrução nasal, de coriza, de espirros. E esse processo inflamatório que afeta o nariz, como a gente já mencionou, se for muito acentuado, ele pode se propagar até a orelha média e causar uma otite média, por exemplo, né? E com relação ainda à questão das piscinas, como eu falei, a umidade pode causar as otites externas, né? Teresina tem vivido dias de clima muito seco, o que na verdade preocupa. Por quê? Com esse clima, aparecem muitas doenças. Veja na matéria. Nessa época do ano, muitas pessoas acabam reclamando de problemas respiratórios, principalmente por causa da baixa umidade do ar. Para o Dr. Antônio de Deus, pneumologista, os cuidados devem ser redobrados para evitar o agravamento de doenças ligadas ao aparelho respiratório. Isso já é previsto anualmente. Esse período de baixa umidade é um período que as pessoas que já têm doenças respiratórias assim de longa evolução, como asma, bronquite, enfisema, as crises se intensificam nesse período, né? E se tornam mais graves, porque a umidificação das vias respiratórias é um fator de proteção muito grande. Quer dizer, a gente precisa de umidade desde as fossas nasais até os bronquíolos mais íntimos do pulmão, eles precisam de umidade, faz parte do mecanismo de defesa. Aquilo produz o que a gente chama de um muco respiratório e aquilo é uma barreira de proteção. Quando não existe esse muco de proteção, as vias aéreas ficam mais vulneráveis ao adoecimento. Então, nesse período, as doenças respiratórias são muito mais frequentes. A baixa umidade do ar, aliada ao forte calor, prejudica principalmente crianças e idosos. E quando já tem um quadro clínico com problemas, estes sintomas se manifestam com mais intensidade. Isso é estatisticamente comprovado que são os extremos da vida. As crianças e os idosos são aqueles que mais sofrem nesse período. Até porque o próprio aparelho respiratório já tem condições assim, fisiológicas mais vulneráveis nessas idades. E a falta de uma umidade adequada se soma a isso e agrava-se mais as doenças, principalmente em crianças e doentes na terceira idade. E quais os cuidados que devem se ter?
e como fazer para se proteger nesta época de muito calor e de baixa umidade do ar. É aumentar a ingestão de água. A pessoa não deve esperar ter sede para beber. Deve beber mesmo sem sede, porque quando a pessoa bebe por sede, é porque ela já tem sinais de desidratação. Então, um adulto deve tomar uns 10 copos d'água por dia, tomar banhos com frequência, usar roupas leves, não fazer exercícios extenuantes no período de 10 da manhã às 3 da tarde, né? Quer dizer, poupar energias e poupar líquido no seu organismo. Esse é um fator importantíssimo na proteção. Esses últimos meses do ano, a partir de agora, a gente tem que conviver com esse desconforto, né? Até retomar chuvas, para regularizar a umidade do ar, isso é um problema que a gente tem que enfrentar. E o enfrentamento se faz basicamente evitando a desidratação, porque para o aparelho respiratório funcionar bem, é preciso líquido, é preciso água e isso é veiculado através do ar. Como o ar está muito seco, e isso leva à agressão do aparelho respiratório, dos mecanismos de proteção. Então, além das doenças que eu falei, aumenta a incidência de pneumonia, né? Aumenta a acentuação das crises. A asma, bronquite, enfisema ficam mais frequentes e mais fortes. Chegou a hora do nosso quadro O que Comer? E hoje nós vamos saber dos benefícios do milho para a saúde. O milho é rico em proteínas e em carboidratos e é um dos poucos alimentos que não sofre alteração em suas propriedades, mesmo se enlatado, em conserva ou congelado. O milho vai ajudá-lo a prevenir doenças cardíacas, a promover a redução da hipertensão e o controle da diabetes, além de fornecer as calorias necessárias para o metabolismo diário. É rico em vitaminas A, E e B. Suas fibras são benéficas para a prevenção de doenças digestivas, como hemorroidas e prisão de ventre, bem como câncer coloretal. Os antioxidantes do milho também atuam como agentes anticâncer e é recomendado para o tratamento de Alzheimer. O milho é fonte de ácido fólico, vitaminas B1 e B5 e em magnésio e fósforo, além de ácidos graxos essenciais. Outra indicação que reforça a necessidade do consumo de milho é o fato de ser útil no tratamento de problemas renais, incluindo aqui a disfunção renal. E para tratar especificamente desta condição com milho, coma diariamente uma espiga de milho verde cozida que esteja com os grãos ainda bem moles, por 2 semanas no mínimo. Já o farelo do milho é um verdadeiro escudo para o coração. Se fizer parte da dieta diária, diminui o colesterol. E hoje, no nosso quadro de entrevistas do Espaço Criare, nós vamos falar sobre otites. E para nos dar mais detalhes sobre este assunto, vamos conversar a partir de agora com Eric Barros, que é otorrinolaringologista, a quem eu dou uma boa noite, agradecendo pela participação no programa. Seja bem-vindo. Obrigado, cara. Bom, vamos tirar as dúvidas aí dos nossos telespectadores, afinal de contas, viu, doutor Eric, nos últimos dias nós recebemos muitas mensagens para a gente falar sobre este assunto. Eu acho que já fazia algum tempo que a gente não falava sobre otite aqui no programa. Então, para primeiro as pessoas entenderem, eu queria que o senhor respondesse para a gente o que é a otite. Assim, esse termo otite, na verdade, o significado dele é um processo inflamatório que acomete a orelha, tá certo? A rigor seria isso. Esse processo inflamatório, ele pode acometer principalmente 2 regiões da orelha, né? A gente tem uma região que é chamada de orelha externa, que é a região mais lateral da orelha, onde tem o pavilhão auricular, que é essa região aqui de fora, e onde tem o conduto. Então a gente chama essa região de orelha externa. Então pode haver um processo inflamatório na orelha externa, que é chamado de otite externa. E tem uma região mais interna, mais medial do ouvido, uma outra região que é chamada de orelha média. Essa orelha média também pode ser sede de processos inflamatórios, né? É uma região que fica por trás da membrana timpânica. Então, quando essa região está inflamada, a gente também tem um otite, que é chamado de otite média. Por isso que existem vários tipos de otite. Isso. Otite seria, então, um processo inflamatório que envolve as orelhas. E as 2 regiões mais acometidas seriam essa, a orelha externa e a orelha média. Quando a orelha média está acometida, a gente tem as otites médias, agudas. E quando a orelha externa está acometida, a gente tem as otites externas agudas, digamos assim. Geralmente ela se manifesta dessa forma. Isso. Geralmente o principal sintoma da otite é a dor, né? Tanto as otites médias quanto as otites externas, elas causam dor, né? Mas tem algumas diferenças entre elas. Por exemplo, geralmente a otite média aguda, ela causa uma dor no ouvido, mas que a dor não piora ou não se acentua, por exemplo, quando você toca a região do pavilhão auricular ou quando você manipula essa região da orelha. Já as otites externas não, elas também causam otalgia, né, que é a dor no ouvido, mas essa dor em geral ela é muito acentuada quando você toca ou manipula o pavilhão auricular.
Às vezes, quando chega um paciente com um quadro de otite externa aguda mais acentuado, a gente tem dificuldade até de examinar o paciente, porque ele não permite a realização do exame, porque o próprio exame com o otoscópio é doloroso. Já é doloroso, né? Na otite média, por exemplo, a gente consegue examinar com mais facilidade e ver que o tímpano é que está inflamado, mais medialmente, não a região lateral do ouvido. Entendeu? Quais os riscos que oferece? Sim, o que pode acontecer são complicações, né? Essas otites médias, tanto as médias quanto as externas, são processos infecciosos, geralmente causados por vírus, bactérias ou por fungos. E essas infecções elas podem se propagar e se disseminar, né? Então podem ocorrer a formação de abscessos nas otites externas, por exemplo. As otites médias podem evoluir, inclusive, com quadros de meningite, né? Com quadros de paralisia facial. Pode ocorrer perfuração da membrana timpânica e o paciente tem um quadro de otorreia, que é quando aquela secreção purulenta que está acumulada dentro do ouvido, ela se exterioriza, né? E escoa para fora. Então, seriam essas as possíveis complicações. O interessante é que uma das nossas telespectadoras, ela mandou uma mensagem falando que teve um quadro de otite muito grande e que ao chegar ao consultório de um otorrino, falou-se da possibilidade de uma meningite. Ela disse que ficou desesperada por conta disso, né? Não que seja assim, comum, mas existe a possibilidade das otites médias, principalmente, né? Principalmente quando elas são causadas por uma bactéria específica, que é o pneumococo, de haver uma propagação desse quadro infeccioso para dentro do sistema nervoso central e causar uma meningite otogênica, né? Que surge a partir de uma infecção do ouvido. Existe essa possibilidade, sim. Ou seja, uma complicação. É uma complicação e as pessoas devem ficar atentas com relação a isso, porque muitas vezes acontece da gente sentir muita dor e aí com o tempo a gente vai achando que vai passando, vai passando, vai passando. Às vezes você coloca alguma substância no ouvido, não sabe nem se aquilo ali está certo para você. Geralmente acontece muito assim, né, doutor? Exatamente. Na verdade, o tratamento das otites médias é bem diferente do tratamento das otites externas, né? Por exemplo, as otites externas, elas podem ser tratadas com aquelas gotas otológicas que são colocadas, né? O ideal é o paciente ir ao médico para fazer o diagnóstico e geralmente o médico vai passar essas gotinhas para o tratamento. Mas, por exemplo, para as otites médias, que são esses processos infecciosos que ficam na orelha média, a gente tem uma membrana timpânica, né? Que vai impedir, por exemplo, que essas gotas otológicas atinjam a região que está infeccionada. Aí, nesse caso, tem que entrar no antibiótico. Então, as gotinhas otológicas não vão ajudar nesse caso. Para as otites médias, tem que usar realmente um tratamento com antibióticos por via oral e com anti-inflamatórios por via oral. O que afeta mais as crianças, hein, as otites? Geralmente, essas infecções são mais comuns realmente na faixa etária de 6 meses a 12 meses. Existem diversos fatores que podem explicar isso. Um deles é uma própria configuração anatômica da criança. Existe uma estrutura, né, chamada tubo auditivo, que é uma estrutura que comunica a faringe ou o nariz com a orelha média, por exemplo. Nas crianças, essa tuba auditiva ela tem uma inclinação menor, ou seja, ela é mais verticalizada, ela geralmente é proporcionalmente mais larga do que no adulto e ela é mais curta. Então, isso facilita com que micro-organismos ou bactérias, por exemplo, passem da rinofaringe ou da garganta para dentro da orelha média. Isso facilita a ocorrência das infecções. Então, por isso que as otites médias agudas são mais comuns nas crianças, por exemplo. Outra telespectadora mandou mensagem para a gente falando que todas as vezes que ela viaja e quando chega pertinho daqui de Teresina, do nosso aeroporto, acho que na hora que o avião vai descendo, né, que vem um quadro muito grande de dor e que ela diz que não é comum isso acontecer no dia a dia. É possível se ter uma otite por causa de uma viagem, por exemplo, de avião? Pode acontecer. Na verdade, isso também tem um pouco a ver com o funcionamento dessa estrutura que eu mencionei, que é a tuba auditiva. O que acontece? Essa tuba auditiva ela comunica o nariz e a faringe com a orelha média e ela leva ar para dentro do ouvido. O que acontece normalmente é que a quantidade de ar, ou seja, a pressão de ar dentro do ouvido, ela deve ser igual à pressão, por exemplo, que está no meio externo. Essas duas pressões elas devem se igualar. Isso aqui nos dá a sensação de conforto. Se tiver uma diferença de pressão entre o meio externo e a orelha média, a gente sente dor. E o que acontece no avião, por exemplo? Quando o avião está em grandes altitudes, por exemplo, a pressão atmosférica ela é bem menor do que aqui na Terra. Então o avião ele vai pousar e a pressão atmosférica vai aumentando muito rapidamente. Para igualar as pressões dentro do ouvido, existe uma dificuldade maior. Por quê? Porque o ar vai ter que passar por dentro do ouvido, passar por esse pequeno caminho que é estreito, que é a tuba auditiva, para entrar ar dentro do ouvido.
Então, às vezes, em algumas pessoas sofrem um pouco mais do que isso que outras, existe uma dificuldade em igualar essas pressões durante o pouso. Então, fica uma pressão menor dentro da orelha média e uma pressão maior do meio externo. Isso meio que empurra o tímpano para dentro e causa desconforto, causa dor. A gente chama isso de barotrauma, né? É um trauma por diferença de pressão. Se ocorrer de forma muito intensa, pode acontecer até de inflamar e gerar um processo inflamatório no ouvido. A pessoa vai ter que, depois que o avião pousar, vai continuar sentindo dor e vai ter que procurar, por exemplo, um atendimento médico para tratar aquela dor. E se, no caso dessa nossa telespectadora, ela perceba que isso vem acontecendo consequentemente, o ideal mesmo é que ela faça um tratamento com o otorrinolaringologista, até mesmo para quando ela fizer as viagens, para ela já saber que tipo de providência tomar, né, doutor? Exato. Geralmente esse tipo de problema ele acontece mais em pessoas que têm algum distúrbio que leva a um mau funcionamento da tuba auditiva. Então o que pode ser? Se a pessoa for viajar gripada, resfriada, então pode favorecer a ocorrência desse barotrauma. Então o ideal é tratar essas gripes e resfriados antes de viagens de avião. Quem tem problema de sinusite? Se a pessoa tiver problema de rinite alérgica, por exemplo, tratando a rinite alérgica, de certa forma, vai prevenir a ocorrência desses barotraumas, certo? Então tem que tomar esses cuidados. Todos esses cuidados são necessários. Mas dá para prevenir, né? Dá sim, dá para prevenir. Ou seja, prevenir é sempre a melhor solução, né? Qual a dica aí que o senhor dá para os nossos telespectadores? Não, existem fatores, eu falei que existem dois tipos de otites principais, né? As otites externas e as otites médias. As otites externas, que são essas que afetam a parte lateral do ouvido, elas têm relação com a entrada de água no ouvido, com a umidade, com banho de piscina, de mar, por exemplo, e tem a ver com a manipulação do pavilhão auricular, com cotonetes, tem pessoas que usam outros instrumentos até para manipular o ouvido, então isso deve ser evitado. Então uma maneira de prevenir otites externas é evitar a umidade no ouvido, ou seja, se entrar água tem que secar o ouvido, deixar enxuto, para que não ocorra infecção, e evitar manipulação no pavilhão auricular. A gente não recomenda nem mesmo o uso de cotonetes, por exemplo. A pele do conduto auditivo externo é uma pele muito fina, muito delgada. Talvez seja a pele mais delgada de todo o organismo. É uma camada epitelial muito pequena, muito frágil. Então qualquer movimento, às vezes que a gente acha que não é suficiente para causar um trauma, no ouvido já vai ser suficiente. Por isso que até mesmo o cotonete pode machucar. Por isso a importância de qualquer tipo de dor no ouvido já procurar logo o médico. Então, assim, evitar manipulação e banhos de imersão vai, de certa forma, prevenir as otites externas, digamos assim. Já as otites médias agudas, elas têm mais relação com o resfriado, com a gripe, com os quadros alérgicos. Então, para evitar as otites médias, o que a gente recomenda é, se a pessoa tiver problemas de rinite alérgica, tratar de uma maneira adequada, tratar precocemente sintomas de gripe e de resfriados, para que elas não evoluam com a otite média, que é uma complicação do resfriado comum, por exemplo. Para crianças, é recomendado o aleitamento materno até os 6 meses de idade. Isso é uma maneira de prevenir a ocorrência de otites médias agudas. O tabagismo dos pais aumenta a incidência de otites médias agudas nos filhos. Então, o fumo passivo também é prejudicial. Para os idosos também devem ter cuidados especiais, né, doutor? Isso também, né? Para os idosos são esses cuidados um pouco parecidos com os dos pacientes adultos. As mesmas recomendações, né? Então tá bom, muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos aqui com o otorrinolaringologista Eric Barros. Eu espero que você aí tenha gostado, até porque nós recebemos muitas mensagens dos nossos telespectadores e fica aí, inclusive a dica aí para você que queira participar do nosso programa, é muito fácil. Você pode mandar mensagem no canal saúde@meionorte.com. E eu quero fazer um convite a você que toda semana assiste ao programa Canal Saúde para vir conhecer as novidades da nova coleção da Criare. Tá linda demais e eu tenho certeza que você vai se encantar. Coleção personal já disponível aqui na nossa loja, nós estamos aguardando por você. Criare na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Vem para cá você também se encantar e se apaixonar. Quando você presta atenção nos detalhes, sua escolha é Criare. Móveis planejados, pensados em cada detalhe, pensados para você. Beleza, inovação, conforto, tecnologia, qualidade com preço justo. E mais um detalhe que faltava. Nova loja na Zona Leste. Venha conhecer. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Se na sua cabeça tinha uma contagem regressiva para ter um Audi, ela chegou no zero. Toda linha Audi agora com taxa zero. Aproveite e faça mais do que um test drive. Clínica Tércio Resende. Essa novidade você tem que ver. Novas instalações, venha conhecer. O melhor da oftalmologia e o conforto que você queria. Tecnologia sem igual, é aquela atenção especial. Clínica Tércio Resende, oftalmologia moderna e segura. 86-3133-2900. Diretor técnico, Dr. Raimundo Tércio Resende Santana, CRM 577. No Hospital Itacor tem novo centro cirúrgico e dedicação. Tem novas UTIs móveis e agilidade. Novas especialidades médicas e conhecimento. No Hospital Itacor tem novo laboratório, equipamentos para exames e presteza. Tem nova ala para internação e carinho. Novo centro de reabilitação e força de vontade. Itacor, um hospital cheio de qualidades. A Unimed Teresina quer cuidar de você. Para isso, oferece mais de 900 médicos de todas as especialidades. Oferece também as melhores clínicas e os maiores hospitais. Você tem livre escolha em nome da sua saúde. Porque com saúde, você pode fazer e executar todos os seus planos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Teresina, 2107-8008. Com mais de 20 franquias no Brasil, a Diolaser veio para Teresina cuidar de você. Com aparelhos de alta tecnologia e manipulados por fisioterapeutas, a Diolaser tem tratamentos estéticos faciais e corporais de resultados incríveis. Isso sem falar que na Diolaser você encontra a melhor depilação definitiva a laser do Brasil. Diolaser, a gente cuida de você. 3231-1530. Faz 20 anos que as pessoas acreditam nos resultados de análises clínicas produzidos pelo Laboratório Exame. O que todos já sabiam, agora é oficial. O Laboratório Exame acaba de receber o selo de acreditação de que mais um motivo para eu, você e todo mundo confiarmos ainda mais. Laboratório Exame. 20 anos de resultados que você acredita. Centro e Zona Leste. Há certos momentos que preciso muito cuidado com a saúde. A Oncoclínica inova mais uma vez e traz para a Zona Leste toda a sua estrutura, onde o paciente tem o conforto e confiança que necessita. Aqui o acompanhamento médico é individual e a nossa equipe é extremamente preparada, até porque faz parte do nosso dia a dia dar carinho e atenção. Oncoclínica, há 10 anos valorizando vidas. Rua Gardênia 710, Jockey. Desde 1993, a UDI cresce sem parar, para poder oferecer os avanços da medicina na produção de diagnósticos médicos com segurança. Nesses últimos 20 anos, avançamos em conforto, tecnologia, conhecimento e atenção a você. Tudo para que você possa contar com a UDI, para que você tenha sempre mais saúde. UDI, 20 anos de avanços.